Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo semestre do nosso ano de 2020 do Colégio Santa Maria. E nesse nosso primeiro vídeo nós iremos falar um pouquinho a respeito da nossa apostila de língua portuguesa. Este é o nosso primeiro vídeo, um vídeo de apresentação da disciplina, e eu espero que todos vocês já tenham recebido a apostila, já tenham baixado aí, já tenham acessado o Classroom e encontrado lá também a apostila em PDF. Vocês podem imprimir essa apostila se vocês quiserem e vocês podem também acompanhar virtualmente. Bom, o intuito deste vídeo é apenas mostrar para vocês a estrutura desta apostila que foi montada com muito carinho, especialmente para os alunos da EJA. Então, vocês podem ver aí, vocês têm na tela já a apostila aberta, né? A capa da apostila de língua portuguesa. Eu sou o professor Rafael Lima, como vocês já sabem, e nós estamos aí no segundo ano do ensino médio. Então, logo abaixo nós temos o sumário, ou seja, o índice, em que nós vamos encontrar todos os títulos das unidades da nossa apostila, e na frente nós temos o número da página de cada uma delas. Vocês podem ver que nós temos aí 19 unidades, mais alguns textos e atividades complementares e as referências bibliográficas também. Tá? Logo em seguida nós temos o regulamento dos alunos, certo? Provavelmente nós teremos novos regulamentos. A introdução, aí eu resolvi fazer um texto, né, para a gente começar a nossa conversa sobre leitura e interpretação de texto, sobre produção textual. Vocês podem depois dar uma lidinha nessa introdução, como ler e escrever corretamente. Logo em seguida nós iniciamos a primeira unidade, que vai dar início também à primeira parte da nossa apostila. Nesta primeira parte da nossa apostila, nós iremos falar a respeito de leitura, compreensão e interpretação textual. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi de perceber como muita gente ainda tem dificuldade de ler um texto, de entender aquilo que está sendo colocado ali no papel, entender o que o autor está querendo dizer. Muitas vezes a gente lê o texto, acha que é uma coisa, na verdade o autor queria dizer outra coisa. Então assim, nós temos uma grande dificuldade muitas vezes de entender um texto. Por isso eu resolvi deixar a primeira parte toda da nossa apostila para falar de leitura, de compreensão, de interpretação textual. Depois, então aí nós temos, claro, o nosso primeiro texto. Vamos ter algumas atividades, vocês podem ver que eu deixei espaço para vocês preencherem também, fazer exercícios. Depois temos na unidade 2, como responder a questões de forma completa, certo? Que às vezes os alunos vão responder uma questão e aí fica faltando alguma coisa e o professor precisa mostrar, falar, olha, você não respondeu a questão inteira, você respondeu só uma parte. Então a gente vai tentar resolver esse problema aí na unidade 2. Unidade 3, como resolver questões de múltipla escolha, que são aquelas questõezinhas de alternativa, né, que tem A, B, C, D, E, como que a gente consegue identificar a resposta correta. Tá certo? Depois na unidade 4, nós vamos entrar já na segunda parte da apostila, que é sobre produção textual. Tá? Então a primeira parte, leitura, compreensão e interpretação de texto. A segunda parte, na unidade 4, é sobre produção textual, que é uma outra grande dificuldade que as pessoas têm, que é de produzir um texto. Não só apenas de ler, mas também de escrever. Hoje as pessoas estão escrevendo muito pouco, as pessoas estão muito pouco preocupadas, né, com a pontuação, com a forma correta de se escrever as palavras. E tem gente que tem até vergonha de escrever porque sabe que não está escrevendo do jeito certo, né? Então a gente vai dedicar a segunda parte do nosso curso apenas para a produção de texto. E depois, é claro, vou explicando tudo para vocês. Unidade 5 ainda sobre produção, nós vamos passando aí pela unidade 6, continuamos aí sobre produção textual, técnicas para produção de parágrafos, né, algumas técnicas para vocês aprenderem a escrever melhor. Depois a gente vai falar sobre a dissertação argumentativa, que é aquela redação que a gente faz para o Enem, sabe? Então eu vou ensinar vocês nesse semestre aqui a como escrever uma dissertação argumentativa, como produzir aquela redação para que vocês possam tirar nota 1000 no Enem e conseguirem entrar numa boa universidade. Depois disso, pessoal, eu vou mostrar alguns exemplos de dissertação argumentativa para vocês, né, algumas redações que foram nota 1000 no Enem, e depois nós passamos para a unidade 8, ainda falando da linguagem que deve ser utilizada na dissertação argumentativa. Depois, unidade 9, eu vou dar o passo a passo de como produzir um texto desse tipo. E a gente vai passando para a unidade 10, em que eu vou ensinar para vocês, então, como colocar a pontuação de forma correta, como usar vírgula,
ponto, ponto de exclamação, interrogação, certo? Então nós vamos aí dedicar a unidade 10 para isso e vamos ampliar aí tudo aquilo que a gente puder falar, né, ainda que de forma simplificada, sobre pontuação. Vocês podem ver que tem alguns exercícios aqui para vocês fazerem também. Depois a unidade 11 é um complemento, né, sobre reticências, aspas, parênteses. E depois, pessoal, nós passamos então para a outra parte da nossa apostila, a partir da unidade 12, que é sobre literatura. Então nós vamos até o final da nossa apostila falando de literatura. Então o primeiro bimestre inteiro será sobre leitura, compreensão e interpretação textual, depois produção de texto e pontuação. No segundo bimestre, nós falaremos sobre literatura. A gente vai começar na unidade 12 com o barroco, depois a gente vai passar para o arcadismo, depois do arcadismo nós vou acompanhar com vocês aqui para o romantismo, depois literatura, romantismo no Brasil, falar um pouco da poesia, depois a literatura, a história do romance, né, em prosa, a gente vai explicar tudo isso com calma. Depois, na unidade 17, nós vamos falar sobre uma outra escola literária, que é o realismo. Depois, na unidade 18, nós falaremos sobre o naturalismo e depois, por fim, nós falaremos sobre o parnasianismo na unidade 19, que são todas essas escolas literárias que nós temos que aprender aí no segundo ano do ensino médio, tá bom? E vocês podem perceber que eu sempre deixo um espaço para o preenchimento, para a realização de atividades, de perguntas e tal. Depois a gente começa a última parte da apostila, que fala sobre, que traz alguns anexos para nós, ou seja, alguns textos complementares, né? Caso a gente consiga utilizar esses textos, ótimo, né? Artigos de opinião, né? Vamos trazer algumas redações do Enem também, outros anexos, questões de múltipla escolha, atividades, exercícios sobre pontuação, exercícios de gramática. Vocês podem ver aí que tem bastante coisa. E por fim, a última página, página 70, eu trago as referências, ou seja, alguns livros que eu utilizei para poder montar essa nossa apostila aí, tá bom? Mas essa apostila, ela está perfeitamente adaptada para o uso na nossa EJA, tá certo? Foi feita realmente com muito carinho. Eu peguei lá as minhas férias de alguns anos atrás e fiz essa apostila especialmente para você. Ela está toda atualizada, está toda arrumadinha e vai ser um material maravilhoso e um material básico, fundamental para o nosso estudo de língua portuguesa deste nosso semestre. Tá bom, pessoal? Então, na realidade, era só isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham entendido bem aí, mais ou menos, como que nós vamos organizar o nosso estudo, né? Partindo da leitura, passando pela produção de texto, indo para a literatura. Tá certo? Então, eu desejo a você bons estudos, um forte abraço, que você já vá aí se ambientando, né, nessa forma que nós temos, essa forma nova que nós estamos vivendo de ensino à distância, e se preparando para quando nós voltarmos com as aulas presenciais, nós nos encontrarmos e estarmos prontos para darmos sequência ao nosso estudo. Desejo a você bons estudos e até a nossa próxima aula. Um forte abraço.